Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Essa é a série especial direto da 28ª Conferência do Clima, em Dubai. Eu, Márcio Zenzê, estou aqui com Cristiane Przybyski, repórter especial do Eco, que vai nos contar, nessa primeira parte do podcast, um pouco sobre as notícias do dia. E hoje, Cris, parece que tiveram avanços nos textos das negociações, principalmente sobre o balanço global de carbono, não é isso? Seja bem-vinda, Cris. Oi, Márcio, tudo bem? Isso mesmo, hoje saiu o primeiro rascunho, de um documento que deve sair como resultado aqui da Conferência do Clima, A gente vem falando ao longo dos últimos episódios que é esperado que saia vários documentos daqui, Que são acordos entre os países sobre diferentes temas. Um dos temas é o balanço global de carbono. Para falar sobre isso, precisa voltar um pouquinho lá atrás. Lembrar que em 2015, os países assinaram um Acordo de Paris que previa a redução de emissões. Cada país se comprometeu com uma meta de redução. E essa é a primeira vez que a gente vai ter um balanço, que é, na verdade, uma análise do quanto avançou esse comprometimento dos países, que é chamado de Global Stocktake, ou como você disse, o balanço global. Saiu hoje, então, o primeiro rascunho de um documento, é um rascunho muito, muito inicial, ainda tem muito pela frente para mudar. O que a gente sabe é que o Brasil está fazendo um grande esforço para que o documento que saia daqui não seja só um documento sobre o passado, só um balanço mesmo, como o próprio nome diz, mas que ele também contenha metas para que os países melhorem o seu desempenho em anos futuros. E isso a gente sabe que também é um interesse do Brasil de que ele chegue em 2025, na COP30, onde vai ser realizada, a COP vai ser realizada no Brasil, que ele já chegue com bons resultados, porque em 2025 é o ano que os países vão ter que refazer as suas metas. Então, o Brasil está trabalhando forte para que esse documento tenha compromissos para que os resultados sejam ainda melhores a serem apresentados em 2025, Márcio. E você acha que isso está sendo bem recebido pelos negociadores de outros países? Quer dizer, é estratégico para o Brasil, eu entendo. Acho que o Brasil tem um pouco a pretensão também de, vamos dizer, fazer uma nova Rio 92, agora na COP30. Então, acho que o Brasil está certo em fazer, em tentar fazer desse evento um evento grande, memorável, mas queria entender como é que os outros países veem isso. Hoje a gente teve uma coletiva de imprensa com o embaixador brasileiro, responsável pelas negociações aqui na COP, e também com a Ana Toni, que é a secretária de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. E a gente questionou exatamente isso, assim, o quanto avançado está esse documento e o quanto as ideias do Brasil, as sugestões do Brasil vão de fato ser implementadas. E o que ela falou para a gente é que ainda é tudo muito, muito embrionário, assim, não dá para saber. Cada linha tem 3 propostas de texto diferentes. Então, isso vocês têm que entender que são 198 países discutindo um assunto. Então, a cada momento, as palavras vão mudando, não só as frases, as palavras, as vírgulas vão mudando para se chegar num acordo comum. Isso é muito difícil, é um processo bastante complicado. Os negociadores se debruçam sobre isso. Então, eles disseram para a gente hoje que não tem como saber como vai ser o resultado final desse documento, que é um dos primeiros que a gente sabe que vai sair daqui, e se as demandas do Brasil vão ser atendidas. Então, só para te responder, não tem como saber ainda. Tá ótimo, Cris. Essas são as notícias das salas de negociações, mas também tem os espaços da sociedade civil. Queria que você trouxesse um pouquinho novidades sobre o que está acontecendo aí nos pavilhões. Queria falar para vocês que hoje foi o Dia dos Povos Indígenas aqui na COP, Assim, essa semana agora, cada dia se discute um tema. Então, um dia se discute energia, outro sistemas alimentares, o outro saúde. Mas os temas também, cada dia, um dia pode ter 2 temas. E hoje foi o Dia dos Povos Indígenas e nessa coletiva de imprensa que a gente teve com integrantes da delegação brasileira, estava a Sônia Guajajara, que é a ministra dos Povos Originários, e que ela assumiu o comando da delegação brasileira aqui na COP depois que o Lula deixou o espaço da conferência para ir para a Alemanha, a gente já comentou sobre isso, e é a primeira vez que a gente tem uma chefe de delegação que é indígena. E ela deu alguns números para a gente. Esse ano tem uma participação massiva das comunidades indígenas
pelo mundo. De brasileiros, tem cerca de 100 representantes de várias etnias, de vários lugares do Brasil, e na COP toda ela passou um número de 300 representantes de populações indígenas aqui na COP, o que é um número recorde, né? Nunca teve assim, uma participação tão massiva. E é claro que eles trazem as suas demandas, né? E é bom que tem um número assim grande, porque tem muito mais representatividade, né? Márcio, mas de novo a gente teve uma notícia ruim relacionada a combustíveis fósseis, né? Nessa COP, essa vai ser a COP dos combustíveis fósseis, isso não tem como fugir. A gente vai falar sobre isso quase todos os dias, porque esse é o tema, grande tema dessa COP. Hoje saiu um levantamento realizado por uma coalizão internacional de organizações que lutam pelo clima, pelo fim dos combustíveis fósseis, e esse levantamento mostrou que tem pelo menos 2.400 lobistas do petróleo participando da Conferência do Clima. Muitos deles vieram como membros oficiais da delegação de seus países. E aí a gente está falando de grandes empresas, como a Shell, a ExxonMobil, que são grandes produtoras de petróleo, né? Então, esse número foi bastante expressivo, esse é o maior número de lobistas. Essa quantidade supera os números de 98% das delegações presentes aqui na COP. Então, quer dizer, é um número extremamente maior. A maior delegação aqui na COP é a dos Emirados Árabes, que eles enviaram 4.400 pessoas, mais ou menos. Depois aí o Brasil, que a gente já falou, né? O número inicial era 2.400 pessoas. Hoje a gente ficou sabendo que tem cerca de 3.000 brasileiros aqui na COP. Então, quer dizer, esse número de lobistas do petróleo, ele só é menor do que essas duas mega delegações. E eles têm uma influência, né? Acabam tendo uma influência que não é esperada no âmbito de uma conferência do clima. Você acha que eles estão aqui para quê? Para só ouvir e ficarem caladinhos? Não, é claro que eles vão querer, né, fazer com que seus interesses também sejam colocados em pauta, o que não deveria estar. Para ter uma ideia, o ano passado, que a COP foi no Egito, já teve cerca de 500 lobistas do petróleo, o que já foi um grande escândalo. E esse ano tem 2.400. Então, né, o que a gente está falando? Né? Qual é o resultado? Qual é a legitimidade dos resultados também que vão sair daqui da COP? E houve uma análise interessante falando que assim os lobistas, as indústrias do petróleo, né, elas sempre estiveram presentes na COP de alguma forma, né, no começo indiretamente, depois foram aumentando essa presença tem sido aumentada cada vez mais. E o ruim de tudo isso é que antes, segundo, né, a análise das organizações, é que antes essas empresas elas não tinham ideia do que era uma negociação internacional. E agora elas estão dentro do coração da negociação internacional de clima. Então, elas vão aprender como é que é o processo. E isso é visto com muita preocupação, Márcio. Caramba, Cris, realmente é um escândalo, né? A gente se dá conta de que o lobby consegue se infiltrar nas negociações e realmente, né, nos faz questionar um pouco os resultados que sairão da COP. Mas é isso, nosso papel é seguir atento, o papel da sociedade civil é seguir cobrando e espero que saiam bons resultados. Aí os primeiros textos estão começando a sair, como você bem trouxe, então acho que só nos cabe esperar bons resultados. Assim também espero, Márcio, é para isso que a gente está aqui. Tá bom, Cris, muito obrigado. A gente volta a se falar amanhã então, é isso? Até amanhã, Márcio. Bom, vamos seguir porque a gente tem a segunda parte do episódio em que a ativista climática Micaele Faria fará sua segunda participação, trazendo uma coluna de opinião em áudio sobre o que ela tem visto e vivenciado na Conferência do Clima. Deixo com vocês a coluna de Micaele Faria. Oi, gente, meu nome é Micaele Farias e eu tô aqui hoje para mais um podcast. E hoje vamos conversar um pouco sobre o que tem para além dos arranha-céus aqui em Dubai e como isso se relaciona com as discussões sobre mudanças climáticas da COP28. Estamos aqui no 6º dia de Conferência do Clima e é interessante abordar um aspecto peculiar dessa região que a gente está, que é Dubai, um dos Emirados, as ilusões instagramáveis, né, que essa cidade tem e é reconhecida, né, por suas grandes construções impressionantes e por suas paisagens deslumbrantes. Uma dessas paisagens é o prédio mais alto do mundo, é o Burj Khalifa, e que muitas vezes elas são compartilhadas nas redes sociais, porém é importante lembrar que essas imagens elas nem sempre representam a
realidade completa da cidade. E é válido questionar como essas atrações turísticas impactam o meio ambiente. Por trás de todas essas estruturas existe uma infraestrutura que consome muita energia e recursos naturais. A COP28 ela nos convida aqui a refletir sobre o equilíbrio entre o desenvolvimento turístico e as questões de sustentabilidade ambiental. Além das ilusões instagramáveis que essa cidade proporciona, é bom a gente entender que toda a questão econômica ela é fortemente ligada ao petróleo e que isso influencia, obviamente, a logística da cidade. Aqui, vários carros de luxo espalhados por todos os lugares, é uma coisa comum aqui, o que não me surpreende, né, já que a economia é gerada em torno de uma indústria fóssil. No entanto, essa dependência do petróleo, ela nos faz refletir sobre a necessidade de diversificar nossa matriz energética, né, e buscar soluções mais alternativas. Então, seria muito fundamental, né, que os governantes desse território, eles se comprometessem a de fato fazer uma transição energética justa para uma economia de baixo carbono. E essa está sendo a minha terceira conferência do clima e a logística do espaço de conferência, ela está deixando todo mundo muito confuso aqui. O espaço ele está muito fragmentado. Antes, o que era para ser uma junção da sociedade civil e governos se tornou um espaço de uma alta performance de líderes e dos países. A cada ano que se passa, é como se cada pavilhão da sociedade civil, dos países, eles estivessem em suas bolhas, sem conseguir ter interação entre si, né? Sem as sociedades civis dos países terem interação uma entre as outras. E sem contar que para chegar em algumas zonas, seja zona B1, zona B2, porque esse ano está sendo dividido não só Blue Zone e Green Zone, mas dentro da Blue Zone existem várias outras zonas, né? Pelo tamanho do espaço que se deu esse ano. Então, existem lugares que você tem que andar de 1,5 km até 2 para conseguir chegar em um outro ponto, em outra zona dentro da Blue Zone. Então isso se torna muito do trabalho que a gente vem fazendo aqui um pouco insustentável por conta do cansaço físico e mental, nos proíbe de conseguir dialogar com outras sociedades civis, né, e outros povos. E isso é um espaço gigantesco que poderia sim ser reduzido pela metade para conseguir ter uma junção melhor. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse podcast, e fiquem ligados aí para mais discussões interessantes sobre a COP28 e os desafios enfrentados aqui em Dubai. Até a próxima! Esse foi o 10º episódio do podcast Entrando no Clima. Esse podcast é uma realização do OECO em parceria com o Observatório do Clima e apoio da samambaia.org. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau!